Agora sim, pessoal, vamos para a nossa entrevista tão aguardada. Vanessa Canado já está aqui, ela é professora e coordenadora do Núcleo de Tributação do INSPER, foi assessora especial do Ministério da Economia do governo anterior, né, com o ministro Paulo Guedes entre 2019 e 2021. Entende muito desse assunto de reforma tributária, de tributação, etc. Então, Vanessa, primeiro, bom dia, seja muito bem-vinda, obrigada pela sua presença aqui no Mercado Aberto. Quero começar te perguntando sobre a medida provisória que saiu ontem. O que você achou do recuo do governo no IOF, o que muda efetivamente, e aí a gente vai para a segunda parte também do que foi da nova tributação anunciada. O governo trocou um imposto por outro, dessa vez acho que mais pulverizado, mas eu quero saber de você também se o impacto dessas tributações extensas, fintechs, bets, aplicações financeiras, se isso é melhor ou pior do que o aumento do IOF, se a emenda saiu pior que o soneto. Bom dia, Amanda. Bom dia a todos, a todas. Obrigada. Um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que se ela tivesse substituído o IOF seria mais positiva, porque a tributação da renda, o imposto de renda é um imposto muito mais adequado para a tributação do que o IOF, que não é um imposto para a tributação do ponto de vista arrecadatório, né? É um imposto regulatório. E excluindo a inconstitucionalidade, né, que é patente no caso do IOF, do ponto de vista jurídico e econômico, a tributação é muito mais adequada para arrecadar do que a tributação desses produtos, do crédito, dos seguros e da Previdência. Acontece que grande parte do IOF ficou. Eu achei muito módica a mudança do IOF. E o que você achou assim, pior que ficou? Por exemplo, sobre o câmbio, eu dei as principais ali do recuo do governo, mas, por exemplo, sobre todas as operações em dólares de pessoa física, né, que vai comprar cartão de débito, crédito, tudo isso ficou. Os turistas vão viajar, vão pagar mais. Pelo fato de ter recuado em relação às empresas, que era uma grande reclamação, e o risco sacado manteve um pouquinho, recuou em 80%, isso não foi positivo? Claro que é melhor cobrar menos, né, do que cobrar mais. Mas a questão é que tributar o crédito e, de fato, a tributação do crédito das pessoas jurídicas ficou maior, mesmo com o adicional de 0,38 e não de 0,95, a alíquota era de 0,0041, foi para 0,0082. Então, você tem ainda uma tributação maior no crédito, né, mesmo sem o adicional maior. Tem operações de câmbio, como você colocou, tributadas com alíquota de 3,5%, que é uma alíquota alta. Então, eu sinceramente senti, do ponto de vista de tributação, um pouco a diferença. De carga tributária, claro, mas você vai continuar onerando essas operações que não têm que ser oneradas do ponto de vista tributário. Entendi, Vanessa. E qual o impacto que isso pode ter na ponta? Isso vai gerar lá na frente, vai encarecer o crédito para as empresas? Isso, de alguma forma, pode até ser repassado ao preço dos consumidores? Ou, pelo contrário, vai tornar esse crédito ainda mais caro e escasso e pode levar até, enfim, a desaceleração da inflação, do crescimento? Qual é o efeito que isso deve ter na economia? Na verdade, a gente nunca sabe. A única coisa que a gente sabe é que quem paga imposto é pessoa física. Se quem vai pagar são os consumidores, os empregados da empresa ou os sócios, a gente não sabe. A única coisa que a gente sabe é que as empresas não pagam imposto. Então, você pode aumentar o imposto das fintechs, você pode aumentar o imposto das bets, você pode aumentar o IOF, mas não são as empresas que vão pagar. São um desses três agentes necessariamente. A gente Entendi. ainda não sabe como é que isso vai se organizar. Vanessa, eu abri o Mercado Aberto falando o seguinte, olha, o Fernando Haddad, ele defendeu isso muito ontem nessa Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara, ele disse assim, olha, o que a gente está fazendo é taxar o andar de cima, taxar os moradores de cobertura, esse foi o novo termo que ele cunhou. Quando a gente cobra de aplicações financeiras que antes eram isentas, estavam até criando uma distorção no mercado de títulos públicos, porque eles pagavam mais e ficavam mais atrativos do que os próprios tesouros, os títulos do Tesouro,
da dívida pública. Isso criava, às vezes, até uma concorrência desleal. Então, você está taxando mais essas pessoas que são pessoas de classe média ou classe alta, que tem, a gente sabe, quem poupa nesse país é rico. Os mais pobres, eles consomem toda a renda. É tributar essas pessoas. E mais, esses setores, agro, imobiliário, eles já têm muito subsídio, já têm muita isenção fiscal, não custa, eles continuarão sendo incentivados com 5%, eles vão pagar um pouquinho mais, mas ainda abaixo de muitos outros investimentos e aplicações financeiras. Você concorda com essa visão? Mais ou menos, em parte. Primeiro, eu acho que esse discurso de distorção tem sido muito usado na narrativa de aumento de carga tributária, mas depende do tamanho da fotografia que você tira, né? Se você tira uma fotografia comparando 10 produtos e eles têm tributação diferente, você tem uma distorção entre esses 10 produtos. Mas, na verdade, você tem 50 produtos no mercado financeiro e de capitais, e aí você equalizar 10 não adianta muito. Então, eu acho que essa noção de distorção tem sido utilizada de forma pouco técnica, um pouco mais na narrativa. O que eu quero dizer? Você mesma colocou, ou seja, esses títulos vão continuar sendo incentivados com alíquota de 5%, então o ideal é que você tivesse uma escadinha para ele chegar na mesma tributação que os demais títulos. Você ainda tem isenção para o não residente, né? Tanto investir na bolsa como comprar título público. O juro sobre capital próprio, que deveria ter a mesma tributação dos juros de qualquer outro juro de empréstimo que não do sócio, vai ter 20, não vai ter 17,5. Então, na verdade, eu acho que está um pouco oportunista esse discurso de distorção, né? Depende do que você quer tributar, você tira uma fotografia menor ou maior. Mas é verdade, como você colocou, que a tributação da renda do capital é uma tributação da renda das pessoas mais ricas. A questão é que, nesse caso dos títulos, essa tributação diminui a rentabilidade de determinados produtos e esses produtos é que, na verdade, movem a economia real. Então, o que eu quero dizer? Quando eu compro um CDI isento, na verdade, eu estou fomentando o mercado imobiliário, que, como o próprio ministro colocou, muitas vezes é formado por construção de imóveis de baixa renda. Então, é um pouco relativa essa questão de quem você está tributando, os mais ricos ou os mais pobres, porque achar que quem investe no mercado financeiro e de capitais na verdade, é investimento especulativo, é equivocado, porque quando você compra a ação de uma empresa, você está financiando aquela empresa que produz bens e serviços para toda a população, para os mais ricos ou para os mais pobres. Então, não tem como você desatrelar essa renda do capital da atividade produtiva que ela está financiando. Entendi. Não, isso é muito interessante. Você pode mirar no que viu, acertar no que não viu, né? Quer dizer, em algum momento isso vai chegar na população, vai chegar no setor da economia, vai afetar na ponta o consumidor, aquela pessoa de baixa renda que depende do crédito, que depende daquilo para se financiar. Vanessa, eu quero pedir licença um minutinho. A gente fez umas telas de arte aqui para falar de outro assunto que também tem sido muito debatido, que são os benefícios tributários. E é isso que os parlamentares, o governo federal, e acho que nisso vários deles concordam, em fazer um corte linear, é a proposta deles, a proposta mais atual, de 10% em alguns desses benefícios. A gente separou uma lista aqui dos principais, segundo o projeto de lei orçamentária de 2025. Começando pelo Simples Nacional, só o Simples Nacional consome um quinhão aqui de 22,3% dos benefícios tributários, que somam mais de 500 bilhões de reais, e a Fazenda notificou agora, informou que, de acordo com que a Receita aferiu, esses benefícios já podem estar na ordem de 800 bilhões de reais. Até vou perguntar para a Vanessa se ela concorda com esse número, se parece aproximado. Rendimentos isentos e deduções, né? Imposto de renda de pessoa física, 16,9%. Tudo que você deduz aqui do seu imposto de renda consome também, é a arrecadação que deixa de entrar nos cofres da União, nos cofres públicos. Agricultura e agroindústria. Por isso que o ministro falou, vocês já são muito subsidiados, 15,3%. Aí tem as entidades sem fins lucrativas, são imunes ou isentas. Zona Franca de Manaus, outro grande, 5,5%. E aí você vai descendo a lista. Mas todos esses são setores que têm algum privilégio, eles têm algum tipo de benefício no Brasil. O que os parlamentares e o governo estão dizendo? Vamos cortar um pouco disso para aumentar a arrecadação da União. Também isso não significa corte de despesa, né, Vanessa? Voltando para a Vanessa, o que você acha dessa proposta de 10% de corte linear, só que aí eles não vão mexer naqueles benefícios constitucionais? Aí tem os parlamentares que aparecem em defesa do Simples Nacional, da Zona Franca de Manaus, das entidades sem fins lucrativos. É difícil mexer nessas chamadas vacas sagradas. Vanessa, o que você acha dessa proposta?
Com certeza. Tanto que em 2021, se eu não me engano, quando eu já estava saindo do governo, a PEC, eu acho que foi a PEC dos precatórios, que incluiu, que queria fazer esse corte linear, né? Aliás, previu esse corte linear nos benefícios, mas já naquele momento esses grupos de interesse colocaram que esses benefícios principais que você colocou, os 4, 5 primeiros, que são deduções de imposto de renda, filantrópica, simples, zona franca e agro, né, a cesta básica que está nesse benefício do agro, não seriam mexidos. Então, esse corte linear, na verdade, alcançaria provavelmente menos da metade. Na época, a gente fez a conta de 4% do PIB, que era o total de incentivos, você só poderia fazer um corte linear de 2%, que é o resíduo depois desses protegidos constitucionalmente. O que falta mesmo é sempre avaliação qualitativa sobre esses benefícios, né? Fica uma guerra de narrativas, o setor dizendo que precisa, como o setor imobiliário e o agro, no caso da LCI e da LCA, e o governo dizendo que não, já tem muito benefício. Mas a gente não sabe efetivamente qual foi o impacto desse benefício, se esse dinheiro público que o governo abriu mão teve efetivamente retorno para a sociedade. Então, o discurso vira uma guerra de narrativas muito ruim. A gente precisava de uma avaliação qualitativa. A boa notícia é que no mundo inteiro é assim. Eu tenho acompanhado um pouco a discussão sobre gastos tributários em outros países. A proporção sobre o PIB do Brasil é meio a média mundial, 3,8%, 4% do PIB, é impressionante. Tem países com 7%, 8% do PIB de incentivos fiscais. Nossa. Então, incentivos fiscais são um problema no mundo todo, porque são sujeitos exatamente aos lobbies, como você colocou. Ninguém faz avaliação qualitativa direito, e isso só tende a aumentar. Então, para estancar esse problema, eu acho que a gente deveria começar com uma avaliação qualitativa, uma discussão mais profunda. Porque senão, se você simplesmente impor um corte linear, primeiro que ele vai ser módico por causa desses benefícios que já estão protegidos na Constituição, e segundo que você vai enfrentar de novo uma discussão de quem vai conseguir entrar, aliás, quem vai conseguir sair, quem vai permanecer nesse corte linear, né? Acho que essa discussão tem que ser um pouquinho mais estrutural. Vanessa, a gente tem menos de um minuto, só queria no fim, então, assim, para você fazer um apanhadão do que já foi, o que foi feito nessa gestão Lula até agora, em termos de correção de distribuição, né, de tributação, porque isso tem sido uma tônica, uma defesa, uma bandeira do ministro Fernando Haddad e do governo. Até agora é positivo, lembrando que ainda tem a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Você acha positivo? Pois é, não. Depende. Se a gente tivesse um filme, ou seja, se essas medidas tivessem sido colocadas como pequenos passos em direção a uma reforma estrutural de renda, aí sim eu diria que as medidas foram positivas. Mas todas elas fizeram recortes muito pequenos, de pequenas comparações com finalidade arrecadatória. Então, na verdade, você está aumentando as distorções do sistema, porque quando você coloca essas alterações no total, pode ser que o total seja até pior do que o inicial, a figura inicial. Entendi, talvez tivesse que ser um projetão grande, maior, assim, que tratasse de renda mesmo, a pessoa física, e isso a gente não chegou a atacar ainda.